quero focalizar uma passagem interessante da Bíblia e tirar algumas lições para nós. Davi colocou como alvo da vida dele o grande projeto construir um grande templo para Deus. É inegável que na vida de Davi, Deus era mais importante que tudo. O seu relacionamento com Deus foi de uma tal forma importante para ele que ele decidiu trazer a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para pertinho do palácio dele. Montou uma tenda que foi consagrada a Deus e ali levitas cantavam e louvavam a Deus, e do lado da casa dele ele podia estar lá todos os dias. Davi queria estar todos os dias ali junto à Arca da Aliança, cantando e louvando a Deus. Algo que não fica claro para nós é o seguinte: a arca ficava tampada porque a Bíblia diz que ninguém podia nem olhar para a Arca da Aliança. E quando trouxeram a arca, ela permaneceu tampada. A minha opinião é que sim, havia aquele véu em cima dela. Davi chegava perto, mas não podia olhar, porque se a arca estivesse destampada, Davi olhava para ela todos os dias. E isso, segundo Deus estabeleceu lá para Moisés, quando mandou fazer a arca, não era permitido. Olhar para a arca não era permitido. O sumo sacerdote, debaixo de uma fumaça, chegava na arca, cobria com véu, nem ele olhava para a arca. Quando ele entrava no Santo dos Santos, era com uma fumaça para ele não ficar olhando a arca. E quando ia ser transportada, o tabernáculo ia ser desmontado, o sumo sacerdote entrava, provavelmente de costas ou no meio de fumaça, e cobria a arca para ninguém ver. Depois que ela estava coberta, só as pontas dos varais apareciam para fora, e então vinham sacerdotes e levitas e pegavam a arca e a transportavam aos ombros, mas ninguém podia olhar para a arca. Os filisteus quiseram fazer isso, destamparam a arca e morreram muitos. Davi queria a arca bem pertinho dele, mas ele sabia que a arca era representativa da presença de Deus e merecia reverência. Portanto, Davi queria estar pertinho da arca, mas com reverência. Isso caracteriza para nós atitudes que Deus quer ver em nós. Você tem sede por Deus, mas tem que ter reverência, porque Deus não é qualquer um e não é de qualquer forma que você está junto a Deus. Até mesmo para cantar, louvar a Deus, orar, você deveria examinar a si mesmo, a si própria, para poder entrar na presença de Deus. Não é de qualquer forma e tem que haver reverência. Davi aprendeu isto. Eu vou com reverência sim, mas eu vou. Eu não vou ficar longe. Eu quero Deus bem pertinho de mim, mas com reverência. Eu não vou tratar Deus com desrespeito. Hoje o meio evangélico está bem caracterizado por uma falta de respeito a Deus. Uma reunião que é dita para ser de culto a Deus se transforma numa brincadeira, show de apresentação de pessoas, falação de bobagem lá do púlpito, campanha de não sei o que com falação de bobagens e campanha política, apresentação de pessoas, vaidade de pessoas. Deveria ser um culto reverente a Deus. Acaba sendo uma carnalidade de apresentação de pessoas, um show de apresentação de celebridades. Isto é falta de respeito. Davi aprendeu isto, e o grande projeto dele era construir um grande templo para abrigar a arca do Senhor, ainda que fosse pertinho dele em Jerusalém. E quando ele tinha esse plano, entregou a Deus e Deus não aprovou. Através do profeta Natã, Deus revelou a ele que ele não faria aquele templo. Ele ficou triste, mas acatou a palavra, ajuntou material
E em 1 Crônicas 22, nos é dito que Davi preparou ferro em abundância, sem contar o peso. Bronze também em abundância, sem contar o peso. E ouro que preparou foi uma quantidade enorme de ouro e de prata. Madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. E Davi então disse: o meu filho Salomão ainda é moço, jovem, tenro, era adolescente. E a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser grande, e por isso eu providenciei muito material. Eu acho que é suficiente. Assim o preparou Davi em abundância antes da sua morte. Aí chamou Salomão e disse: Salomão, o material aqui está, só que você pode aumentar ainda a quantidade. E foi o que Salomão fez. Porém, Davi disse: o mais importante é que você ame o Senhor, ande na presença dele e o Senhor te conceda prudência e sabedoria para você tomar as decisões necessárias. Então, se você tiver a atitude correta, você vai prosperar em tudo o que fizer. Interessante, tudo isso aconteceu nos primeiros 20 anos de vida de Salomão, que foram anos brilhantes. Ele construiu o templo, mais ainda o palácio dele, e 20 anos de glórias, de prosperidade, de bênçãos. Os últimos 20 anos foram um fracasso na vida de Salomão. Mas o que eu acho interessante aqui é que Deus abençoou Salomão nos primeiros 20 anos. Nos últimos 20 anos exortou, chamou atenção e não adiantou nada. Mas nos primeiros 20 anos, a palavra de Davi valeu, Salomão procurou obedecer, o Senhor honrou, mas todos os preparativos que Davi fez foram pouco, porque Salomão aumentou muito. Quando Salomão já estava construindo o templo, ele já estava trazendo muito material de fora, mão de obra de fora. Para começar, o templo não foi construído por israelitas. Eu acho que isso foi uma falha. Salomão escravizou 153.600 estrangeiros para serem a mão de obra escrava de construção do templo. E o chefe da obra, o Irão-Abi, também era um estrangeiro. De forma que todo aquele templo, com toda aquela glória, foi construído por mãos de estranhos, de pessoas que em princípio não eram do povo de Deus. E isso eu acho que foi mal. Mas não só isso, o Salomão mudou os materiais. Muita coisa que Davi consagrou, o Salomão guardou nas câmaras e usou outras coisas. Salomão se deu a esse luxo, a essa liberdade de fazer aquelas coisas da cabeça dele. Isto porque, em princípio, a obra de construção do templo seria a obra mais importante da vida de Salomão. Mas dali ele partiu para fazer um palácio muito mais maravilhoso do que o templo, e com 20 anos ele já tinha feito muita coisa. Deus apareceu, exortou e não adiantou nada. Os outros 20 anos foram de fracasso. Davi preparou o material, mas o que Deus queria para Davi não era isto, um templo material. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que Deus queria para Davi era muito importante, é que Davi fizesse discípulos louvadores, que Davi edificasse o culto a Deus, a estrutura do culto a Deus que passou por gerações depois e gerou o livro de Salmos. Isto era a grande obra de Davi, não o templo. Apesar de que ele preparou muito material para o templo, o material mais importante foi o material humano. Os valentes de Davi, os discípulos de Davi, os levitas louvadores, os louvores no culto. Davi é considerado o pai da música e dos louvores no culto. Isto foi
a grande obra de Davi. Apesar de que o que ele muito preparou foi material. Aprenda você isso, meu irmão. O que vai ficar da sua vida não é o material. Não adianta você ter muito patrimônio, juntar coisas, construir casa, ter muitos bens aqui. O que vai ficar para a eternidade é o que você fez em prol de almas. Você ganhou pessoas, você fez discípulos, você edificou pessoas, você ajuntou tesouro no céu. Ajuntar tesouro no céu é isso, é você ganhar almas, evangelizar, fazer discípulos, influenciar pessoas, transmitir um padrão de vida cristã para outras pessoas, para seus familiares, para os que estão à sua volta. Você está empenhado nisto? Essa é a grande obra que Deus quer para você, porque foi a grande obra que Deus tinha para Davi. Ou você está pensando muito em dinheiro, coisas materiais e ajuntando coisas materiais, ainda que a pretexto de dar para Deus, mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você ajunte tesouro no céu, ganhe almas. Isso é a verdadeira sabedoria. Você tem feito isto? Seminário no Ar, agora no YouTube, para você. Estudos completos sobre a vida cristã saudável